Olá, amigos. Vamos dar início a mais um conto das histórias de Angola, dos momentos de Angola. Mas antes de começar, eu gostaria só de fazer um registro e fazer uma solicitação a todos que estão me assistindo. Eu tenho recebido inúmeras manifestações positivas com relação às mensagens que estamos passando através desse vídeo e fico bastante feliz que assim seja. Eu confesso até que essas reações extrapolaram aquilo que eram as minhas expectativas e que, mais uma vez, fico muito feliz. Essas manifestações têm se dado através de contatos pessoais, através de e-mail, através de WhatsApp, e telefonemas, enfim. Todas elas me deixam, como disse, bastante satisfeito, bastante ciente de que, efetivamente, esse trabalho despretensioso está surtindo um efeito positivo para as pessoas e que me deixa bastante vaidoso. Entretanto, eu queria pedir a essas pessoas e a todos que estão me assistindo que também o façam através do próprio canal, né? Dá o seu likezinho lá no canal. Isso ajuda a fortalecer o canal e também procurar divulgar esses vídeos, essas mensagens para outras pessoas conhecidas para poder fortalecer mais o canal. Ok? Mais uma vez, obrigado por todas essas manifestações e vamos à história de hoje. O que hoje eu gostaria de falar é sobre o momento, talvez o grande momento, que eu considero, do ponto de vista pessoal e profissional, que foi a elaboração do contrato de relação comercial com a Indiama, né? Essa relação era uma relação de prestação de serviço, né? A Indiama era o nosso cliente e tínhamos que transformar esse desejo da Indiama em implementar um projeto da dimensão do projeto Lusamba em algo que realmente estivesse totalmente estruturado e alicerçado por um contrato de prestação de serviço onde fosse o mais abrangente possível em relação àquilo que era pressuposto ser feito no projeto. Acontece que o Lusamba não era um projeto de mineração pura e simplesmente. Não que a mineração pura e simplesmente seja uma coisa pejorativa, não é disso que eu estou falando. Eu estou me referindo ao fato de que a abrangência das atividades que o Lusamba pressupunha era muito superior àquilo que eram aqueles contratos, aqueles projetos, aquelas prestações de serviços que existiam até então em Angola. Né? E isso fazia com que essa novidade, entre aspas, necessitasse ser tratada através de um contrato também o mais abrangente possível. Isso não havia referencial, né? Não haviam referenciais que pudessem dar a nós uma base para que a gente pudesse, então, estruturar o contrato e fazer dele um referencial para todas as ações que viriam a acontecer ao longo do andamento das atividades. Né? Tínhamos aí uma série fizemos um estudo de viabilidade, como sabem. Esse estudo de viabilidade teve como base uma série de aspectos técnicos de execução e de administração, enfim, de todos os aspectos que envolviam uma mineração, e algumas considerações essas que tinham que ser contempladas no contrato para que houvesse na relação uma relação transparente entre a empresa e o cliente Indiama. Né? Naquela época, as condições em Angola, do ponto de vista de prestação, de fornecimento, principalmente de materiais e equipamentos, era muito reduzida. Então, nós tínhamos que ter a consciência de que algumas estruturas de suporte do projeto precisavam existir em Luanda, para aquilo que é o dia a dia de uma empresa, mas do ponto de vista principalmente da parte de equipamentos e materiais específicos de mineração, não seria em Angola, teria que ser em outros países. Iniciamos pensando numa base operacional de apoio no Brasil, que foi o que aconteceu, mas no próprio contrato, na própria estudo de viabilidade, melhor dizendo, existia a previsão de que a África do Sul, pela própria tradição mineira, né, de atividades de mineração,
principalmente de diamante, lá existia, e também um ponto na Europa que preferimos pensar em Portugal. Então, isso tudo precisava estar contemplado nesse contrato. Tínhamos que ter uma base de estrutura em Luanda, como disse, com os aspectos de transporte de pessoal, transporte de equipamentos, tudo através de avião, em função, como disse no outro vídeo, da impossibilidade de se fazer transporte rodoviário, precisava estar contemplado no contrato também. Muito bem. Então, para que tudo isso pudesse acontecer, algumas pessoas foram nomeadas para iniciar o processo de concepção e de estruturação desse contrato. Por parte da Indiama, o doutor economista, doutor Álvaro Craveiro, que naquela época era o diretor financeiro da Indiama, e também o engenheiro Carlos Ferrão, que era um consultor da Indiama e que faria parte dessa equipe, representando a Indiama. Duas pessoas altamente competentes, duas pessoas com uma grande experiência em mineração e que iriam, juntamente comigo, que representava a empresa, estruturar o tal do contrato. Foi um trabalho longo, um trabalho onde, eu diria mesmo que um aprendizado para todos nós, né? Apesar da experiência que o doutor Craveiro e o engenheiro Ferrão tinham, né? E a minha, como pessoa que sempre trabalhou em contratos no Brasil, não em mineração, mas em contratos de uma forma geral, principalmente na área de engenharia, eu não estava tão longe do que ia fazer um contrato, mas a especificidade do Lusamba, onde a abrangência, como disse, era muito grande, precisava ser tratado de forma bastante cautelosa e bastante minuciosa, a ponto de não perder nenhum ponto que pudesse acontecer na ocasião da execução das atividades e não estar contemplado contratualmente. Então, foi um trabalho que durou mais de 4 meses, diariamente, às vezes até mesmo no final de semana, trabalhando vírgula por vírgula, ponto por ponto, para poder criar um contrato que pudesse ser o mais fiel à realidade que estava por vir, né? A Indiama disponibilizou uma área, existiam em Luanda, existe até hoje, só que agora atualmente com outras características, que era uma área de residencial num bairro chamado Miramar, que era uma estrutura da Indiama, um complexo, e até tinha uma parte de hotel lá também, onde o engenheiro Ferrão morava, então nós ficamos trabalhando diariamente na casa do engenheiro Ferrão. Eu me lembro que na época, uma parte desse período, desses 4 meses, ainda pegamos um períodozinho de toque de recolher. E nós trabalhávamos até tarde, todo santo dia, né? E eu morava uns 20 quilômetros, mais ou menos, de distância da casa que estávamos discutindo o contrato. Então, vez por outra, os assuntos ficavam assim mais calientes, né? Precisávamos discutir com mais veemência, procurar encontrar solução, e esquecíamos da hora. Quando eu via, estava em cima da hora de ir embora, andar os 20 quilômetros, ainda do horário limite do toque de recolher. Então, são essas emoções, é mais uma emoçãozinha que eu retrato aqui para vocês, onde normalmente vinha um motorista para me buscar e a gente saía aí tentando correr o máximo possível, sem correr muito risco, mas correr para poder chegar em casa no horário que ainda estivesse dentro dos limites do toque de recolher. Foi uma experiência extremamente interessante, que agregou muito valor. Nós chegamos à exaustão, né, de identificar cada ponto que pudesse ser tratado de forma o mais transparente possível, o mais objetivo possível, para que os resultados fossem também os melhores possíveis, tanto para a Indiama como para nós, como para a empresa. Isso durou, como disse, cerca de 4 meses. Findo esse período, veio então a assinatura natural do contrato, e que deu assim foi talvez o maior projeto, o maior contrato assinado naquela época no país, fora da área dos petróleos.
mais especificamente na área do diamantífero, onde o Lusamba se destacava. Nós vamos analisar, vamos conhecer, vamos ver mais detalhes do projeto Lusamba ao longo dessas apresentações, para que vocês possam ter uma ideia da dimensão que aquele projeto tinha e da necessidade que esse tal contrato fosse o mais abrangente possível. Nós, como empresa, tínhamos uma relação com a Endiama de prestação de serviço, como disse, então ela era nossa cliente, e nós tínhamos duas coisas importantes em nossas mentes. Primeiro, o foco no cliente, porque ele era o cliente, então nós tínhamos que encontrar um canal de comunicação muito boa. Mas mais do que foco no cliente, nós tínhamos o foco do cliente, ou seja, precisávamos perceber claramente as necessidades do cliente, ver a forma de ajudá-lo o máximo possível, no sentido de criar condições de que tanto a Endiama como nós mesmos pudéssemos crescer dentro de um projeto com tanta importância, com tanta abrangência, com um papel tão importante na sociedade que nós decidimos interagir, que era lá na Lunda Norte. Então, eu diria que, como conclusão para essa pequena história, eu diria que o mais importante, e foi um ensinamento que ficou para mim, o mais importante numa relação comercial de empresa para cliente, é que você realmente consiga perceber claramente qual é o foco do seu cliente e atrás desse foco você seguir para que exista primeiro a confiança, exista a fidelização do cliente e para que você possa crescer junto com o cliente e todos ganharem aquilo que pressupunham ganhar. Essa é a história do contrato. Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, lembro que, se gostaram, por favor, não esqueçam de clicar no likezinho e aqueles que não se inscreveram, por favor, o façam. Muito obrigado e até a próxima.